Então, muito bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, seguindo com o capítulo 3 da Bhagavad Gita. Tá? Então, a gente está indo do meio para o final desse capítulo, que trata do tema do Karma Yoga. Tá? Lembrando que Karma Yoga é o primeiro, digamos assim, grande yoga, né? O grande caminho espiritual que Krishna apresenta, que é esse caminho espiritual que se dá através das ações. Lembrando que o Karma Yoga ele tem algumas características fundamentais, tá? Diferente da nossa ação cotidiana, que costuma ser feita por motivações pessoais ou egoístas, o Karma Yoga ele tem como característica, né, o desapego do fruto da ação. A ação deve ser feita não pensando apenas na minha vantagem pessoal, mas no bem comum de todos os seres. Então, para a proteção e o cuidado com todo o mundo, tá? Essa ação, ela deve ser feita como uma oferenda ao todo, uma oferenda a Ishvara, né? Ou uma oferenda a Deus. Essa é a maneira como o Karma Yoga ele se define, né? Então, isso é o que Krishna vem explicando aqui nesse capítulo. Só um ponto que eu queria frisar, né? É lógico que quando a gente começa a ouvir esse ensinamento, a Bhagavad Gita ela é uma escritura de topo, né? De topo em que sentido? Ela vai falar do bem mais elevado. E quando ela vai falar sobre ética, sobre virtude, ela também vai falar sobre as virtudes mais elevadas, né? De modo que muitas vezes é comum, eu já falei isso aqui, né, numa outra aula, às vezes a gente lê esse texto e a gente fica com aquele sentimento, assim, de que a gente está muito aquém desse ideal, né, de virtude que Krishna ali estimula, né, a ser desenvolvido. E aí, às vezes, a gente fica com esse sentimento, né? Ah, isso é uma coisa assim muito ideal, muito elevada, que parece muito distante da minha vida cotidiana, né? Eu não sou uma pessoa com essa habilidade de ter todas essas virtudes e toda essa postura de desapego que Krishna está falando aqui, né? Não tem problema, né? Não se trata assim do 8 ou 80, né? Como eu disse lá atrás. Não é assim, ah, por causa disso eu vou desistir, não quero mais saber, né, desse texto, está muito distante da minha realidade. E nem se trata de, ah, eu vou tentar aplicar isso à risca a partir de agora, né? Eu vou ser uma pessoa, assim, absolutamente virtuosa, como Krishna está dizendo, né? Então a gente vai ter que ter essa humildade, essa capacidade de reconhecer, né, que a gente está recebendo sim uma orientação espiritual de coisas para as quais a gente pode ir se dirigindo gradualmente, né, e entendendo que cada um de nós vai ter a sua maneira de poder ir aplicando isso passo a passo na sua vida, dentro daquilo que lhe é possível, dentro daquilo que é adequado, né? Dentro daquilo que é viável, né? Para o seu contexto de vida, né? Então é importante frisar isso. Que eu sei, eu já tive essa experiência, né, de muitas vezes estar tratando do tema da Bhagavad Gita com alunos. E aí algumas pessoas elas vão se desmotivando porque elas pensam assim, não, mas isso que Krishna propõe é muito elevado para mim, né? E aí a pessoa pensa assim, bom, é melhor eu desistir disso aqui, né? Yoga não é para mim, espiritualidade não é para mim, né? E aí eu queria só trazer isso, tá? Aqui a gente está numa aula de grupo onde eu não vou ter essa possibilidade de acompanhar às vezes, né, a repercussão
dessas aulas, a repercussão desses ensinamentos na vida pessoal de todos vocês, né? Embora muitos de vocês façam atendimentos comigo e aí muitas vezes a gente senta e conversa, né? Como é que tá isso? Como é que você sente que isso, como é que você ouve, né? E traz isso para a tua vida, né? E aí, é claro, a gente vai tendo esse cuidado de ver a adequação dos ensinamentos, né? Para outras pessoas que às vezes não fazem atendimentos, mesmo que vocês, em alguns momentos, se vocês sentirem, né, alguma angústia, alguma ansiedade em relação ao que vocês estão ouvindo, e vocês queiram compartilhar isso comigo, tá? Me escrevam, me mandem mensagem, a gente vai trocar um pouquinho de conversa, tá? Porque eu sei que esse tipo de ensinamento ele merece, ele precisa ter esse cuidado sobre como vai ser feita a aplicação individual disso, né? Então, dito isso, vamos dar continuidade ao texto, tá? Vamos seguir aqui com essa passagem. Vamos só lembrar aqui onde a gente está, né? Deixa eu mesmo lembrar aqui. Ok. Então, nessa passagem que a gente acabou de ver, lembra que Krishna ele disse o seguinte. Primeiro, no início do capítulo, o Arjuna pergunta: o que é melhor para mim? Seguir por um caminho, né, que é chamado de Karma Yoga, onde a minha espiritualidade vai ser desenvolvida no cumprimento das minhas tarefas, dos meus papéis no mundo, ou eu vou por esse outro caminho chamado Jnana Yoga, em que eu tento me retirar o máximo possível das minhas ações cotidianas e viver num estado de meditação e contemplação, né? Essa é a pergunta que Arjuna faz para Krishna. Qual desses dois caminhos? E Krishna diz para o Arjuna que ele deve ir pelo caminho do Karma Yoga, né? Toda a realização espiritual do Arjuna vai se dar através do cumprimento do seu dever, da sua ação no mundo, né? Que, como a gente sabe aqui nessa história, a ação, o papel dele é combater numa guerra, né? Em nome do cumprimento de uma justiça para com todos, não para com ele apenas, mas uma justiça para com todos. E aí, Krishna explica a importância de que esses papéis sejam cumpridos sem o apego ao fruto, né? Sem que a pessoa esteja tão focada, né? De que o resultado almejado tem que ser aquele que ela espera, né? Ela vai só fazer aquilo que é correto, aquilo que parece ser o melhor para o bem comum, com um desapego ao fruto, com uma atitude de oferenda. Mas aí Krishna diz, tá? Aqui nessa passagem que a gente acabou de ver, ele diz que também acontece que para alguns poucos seres que já estão numa condição muito iluminada, que já entenderam tudo sobre a natureza espiritual e que, como ele diz, sentem imensa satisfação e plenitude apenas com o eu espiritual, Krishna diz para com esses poucos seres, né, ou para esses poucos seres, nada resta a ser feito, tá? A pessoa que está plena em si mesma, né, e se satisfaz unicamente no seu próprio eu espiritual, ela teoricamente não teria mais nada que ficar fazendo aqui nesse mundo. Ou seja, essa pessoa ela está apta para praticar apenas aquele outro caminho de Jnana Yoga, tá? Que seria ficar apenas num estado de meditação, contemplando a natureza espiritual. Porém, Krishna diz o seguinte nesse capítulo: ele diz, mas mesmo para essas pessoas, eu recomendo que elas continuem agindo, cumprindo seus papéis no mundo
Por quê? Porque elas devem dar o exemplo às outras pessoas que não têm essa realização como ela tem, né? Então, em todos os casos, em todas as hipóteses, Krishna está enfatizando, tá, que todos sigam por esse caminho do Karma Yoga, todos sigam engajados em suas ações, né, no mundo. Por isso, né, Krishna diz aqui no verso 25, que foi o último que a gente viu, que assim como os não sábios, tá? Não vou usar essa tradução ignorante, porque ela soa um pouco pesada, né, para o nosso vocabulário. Então, assim como o não sábio, que é o termo em sânscrito correto, tá? Advidvam, avidvam, quer dizer não sábio, literalmente. Assim como os não sábios agem apegados aos seus trabalhos, ó Bharata, da mesma forma o sábio deve agir, porém, sem apego pessoal e apenas para o bem-estar do mundo. Tá? Então, essa é a fala aqui de Krishna sobre a diferença entre o não sábio e o sábio em relação à ação. Ambos estão agindo, ambos estão fazendo o que eles precisam fazer. Porém, um tem apego ao fruto, o outro não tem nenhum apego pessoal, ele faz isso simplesmente como uma oferenda ao mundo, né? Ao bem comum. E aí no verso 26, Krishna diz o seguinte: então o sábio não deve confundir a mente dos não sábios que estão apegados ao trabalho. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, ó, que para mim tá cortando o texto. Fica muito pequeno assim? Vamos ver um intermediário. Pera aí. Acho que aqui tá ok. Então, o sábio não deve confundir a mente dos não sábios que estão apegados ao trabalho. O que que eles devem fazer? Eles devem executar o seu próprio trabalho, tá? O sábio deve executar o seu próprio trabalho com devoção. E assim, ele vai incentivar os outros a fazer o mesmo, né? Então, lembrem que eu falei isso, né? Dentro da psicologia humana, conta muito mais o exemplo do que meramente a fala, né? Então aqui Krishna está dizendo, não é assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Não tem essa frase. Então Krishna está dizendo assim, ó, não importa você ficar falando, faça o que eu digo, né? Se ocupe em fazer o que você tem que fazer direito. Os outros vão naturalmente observar isso e vão se inspirar nesse exemplo, tá? Você não precisa ficar fazendo a cabeça das pessoas, né? Simplesmente siga fazendo a sua ação bem feita, com esse sentimento de devoção, de oferenda, e isso por si só, né, vai se tornar um exemplo, uma inspiração para os outros. E aí então Krishna segue no verso 27, dizendo o seguinte: as ações estão sendo executadas em todos os aspectos pelos gunas da Prakriti, ou seja, pelas qualidades da natureza material. A pessoa cuja natureza é iludida pelo Ahankara, o falso ego, pensa: eu sou o autor. Então aqui tem bastante coisa para a gente olhar, tá? Vamos só lembrar o seguinte, ó. Dentro da visão védica, a nossa experiência nesse mundo, tá? Ela é marcada, ela acontece pela interação.
entre aquelas duas energias fundamentais, tá? Os dois princípios. A energia material, que é chamada de Prakriti, tá? Então aparece essa palavra aqui, ó, Prakriti, tá? Traduzida aqui, ó, Prakriti. Esse é o nome em sânscrito que a gente dá para a energia material, o mundo físico, a matéria. E existe essa outra energia, esse outro princípio, que é o princípio espiritual, tá? Que é chamado de Atman, ou Purusha, ou Brahman, tá? São diferentes nomes para esse princípio espiritual. Nós, enquanto seres humanos aqui, nós somos uma combinação dessas duas energias, tá? Em essência, nós somos esse princípio espiritual e temporariamente a gente está vestindo uma roupa, tá? Esse corpo que é feito da energia material. E o que acontece, tá? Prestem atenção nisso agora. A energia espiritual, em si mesma, ela é consciência, tá? Ela tem como sua natureza básica apenas ser consciente das coisas. A energia espiritual é como uma luz que está lançando, né, a sua clareza sobre as coisas. Então, ela é esse puro ato de consciência, né? Por sua vez, a energia material, ela compõe os corpos, né? Então, ela compõe um corpo sutil que a gente chama de mente. Aí ela compõe o nosso corpo físico, feito de matéria bruta, terra, água, fogo, ar, espaço. E essa energia também compõe toda a natureza, todo o universo, tá? Todo o universo também é formado de terra, água, fogo, ar, espaço e mente. E o que acontece? Essa energia material, em contato com a energia espiritual, tá? Do contato entre as duas, surge uma espécie de uma reação química, né? Igual na química mesmo, né? Você põe dois elementos, quando eles entram em contato, acontece uma reação química. Qual que é a reação química que acontece quando o espírito e matéria se encontram? A matéria, ela ganha vida, né? Então, uma matéria que em si mesma ela seria morta, parada, em contato com a energia espiritual, ela ganha vida. Então, essa energia espiritual, ela empresta vida para a energia material, né? E aí, esse movimento todo que existe, né, no nosso corpo, na nossa mente, no universo ao nosso redor, né, ele passa a ser, é a energia material que se encarrega, então, de manter tudo em movimento. Enquanto a energia espiritual, ela se encarrega só de ficar tomando consciência disso. Então, o que acontece? Quando essa energia material, tá? Pela presença da energia espiritual, ela entra em movimento, né? Então, todo o universo está em movimento, nossos corpos estão em movimento, então tudo é vivo, né? Nesse mundo material. Esse movimento todo que a gente vê, que a gente testemunha, ele é provocado, né? Ele é mantido por essa ação das leis da física chamadas de gunas, tá? Em sânscrito isso é chamado de gunas. E a gente já falou quais são os três gunas, né? Que é chamado de tamas. Tamas é a inércia. Rajas, que é o estímulo, o impulso. E sattva, que é o equilíbrio, né? Isso, de uma certa forma, corresponde às leis básicas da física, tá? A gente tem o estímulo, o movimento, né? A gente tem a resistência, aquilo que paralisa,
e a gente tem o equilíbrio. Então, sattva, rajas e tamas. Eles são chamados de gunas. Então, o que acontece? Tá? A natureza toda está se movendo pela força desses gunas. Eles estão ali atuando, fazendo com que tudo esteja obrigatoriamente em movimento. E nós, enquanto seres espirituais, conscientes, a gente então está dentro dessa energia material e a gente sente, né, que a gente está fazendo parte desse movimento todo e nós estamos também criando movimentos, né? Eu agora aqui nesse momento eu tenho esse sentimento claro, né, de que eu estou causando o movimento das minhas mãos, né? Eu estou causando o movimento dos meus braços, eu estou causando o movimento da minha boca, articulando a minha fala. No entanto, essa energia que se move em mim, tá, ela vem dos gunas. A minha consciência, né, que é um princípio espiritual, ela só toma ali a decisão, né, de que haja um movimento, mas o movimento em si, a força, a energia para que isso aconteça, vem dos gunas. E aí o que acontece? Tá? Krishna está dizendo aqui nesse verso que, como a gente está muito misturado nessa energia material, a gente começa a se apropriar de todas as ações e a gente se sente, digamos assim, os controladores, né, das coisas que estão acontecendo aqui. Né? Esse sentimento de controle que a gente tem sobre as coisas, ele é uma espécie de equívoco. Né? A gente tem, na verdade, assim, a impressão de que a gente está controlando as coisas, mas no fundo, tá? A energia material como um todo, né? Dentro de todos os seus movimentos de gunas e dentro das suas leis de causa e efeito, elas estão controlando, né? Muito mais do que a gente está controlando. De modo que, tá? Faz parte do amadurecimento espiritual de uma pessoa ao longo da vida e se dando conta de que, na verdade, ela controla muito menos do que ela achava que controlava. Ah, e esse reconhecimento ele só se dá perante uma humildade, né? E a gente perceber que, bom, as forças da natureza, as forças desse universo, são uma grandeza muito maior do que eu, né? Então eu não estou no controle disso tudo, né? O que acontece? Quando uma pessoa ela começa a reconhecer isso, e humildemente, né, ela vai entendendo que ela tem muito menos controle do que ela imaginava sobre as coisas. Então ela passa, ao invés de ter um orgulho a respeito das suas próprias ações, dos seus feitos, né, dos seus ganhos ou perdas, ela passa a ter um entendimento que, na verdade, as coisas acontecem por uma força maior, né? E aí ela vai ter esse sentimento de reverência a isso que é maior. Ao invés de ficar arrogantemente se achando, né? Ah, olha como eu faço, e eu fiz acontecer, e eu sou bom por causa disso, né? Ou até o contrário, né? Aí às vezes a pessoa fica lá se punindo, se castigando e se depreciando porque ela fracassou, porque ela falhou. Tudo isso vem porque a gente atribui uma coisa muito forte, né, de que nós estamos no controle sobre os resultados das coisas. Né? Mas Krishna está dizendo aqui, né, veja só como é complexo assim o ensinamento. Ele está dizendo, mesmo que você continue comprometido com a ação, e eu estou te dizendo para continuar comprometido com a ação,
Não desenvolva essa arrogância, essa presunção de achar que você é o autor, você é o responsável por tudo, você está no controle de tudo, né? Então, o que Krishna está dizendo aqui, né? Que o sábio é essa pessoa que vai realizar que, na verdade, tudo acontece, né, sobre a autoria, vamos dizer assim, de um poder maior. E ele, na verdade, embora esteja comprometido com o seu papel, ele sabe que o seu controle sobre as coisas é muito pequeno, né? Já o não sábio, como ele diz aqui, né, iludido pelo ahamkara, pelo seu ego, esse não sábio pensa: eu sou o controlador, né? Com essa ideia aqui, né? Vamos seguir só mais um pouquinho. Então, Krishna diz: ó Arjuna, mas a pessoa que conhece a verdade sobre as divisões dos gunas, essas forças da energia material, né? E dos trabalhos por meio do seu conhecimento, que são, ou seja, o que que a pessoa entende, né? São os gunas que estão agindo sobre esse mundo, né? Tal pessoa não fica apegada ao resultado. Tá? Em outras palavras, de modo muito simples, eu vou fazer aquilo que eu sinto que é a minha parte, né? O meu compromisso, o meu dever, o meu melhor. Mas eu não fico ali apegado pensando assim, o resultado tem que ser do jeito que eu espero. Por quê? Porque o meu controle sobre esse resultado é mínimo, tá? Tem muitas outras forças maiores operando sobre tudo, né? Eu vou precisar ter reverência em relação a isso. E não achar que eu é que decido, né, o que que vai acontecer e como as coisas vão ser. Ok? E aí então, Krishna segue dizendo: aqueles que são iludidos pelos gunas da Prakriti ficam apegados às ações dos gunas. Mas aquele que conhece completamente a verdade não deve agitar o não sábio, que não conhece essa verdade por completo. Tá? Então aqui Krishna está dizendo, né, que mesmo o sábio, ele tendo uma percepção, uma visão melhor a respeito do todo e a respeito da sua posição, né, limitada em relação a esse todo, mesmo assim, esse sábio, ele deve respeitar o lugar onde se encontram as outras pessoas que às vezes ainda não têm essa visão mais clara a respeito de tudo, né? E que aí naturalmente essas pessoas elas vão estar agindo movidas por determinados tipos de apegos, motivações pessoais e expectativas de controle sobre as coisas, né? Então ele vai dizer que o sábio ele não deve querer apressar, né, o tempo dos demais, tá? As pessoas vão também ter o seu tempo para poder ter as suas realizações, os seus entendimentos. Como na vida, né? É muito comum, por exemplo, às vezes os pais quererem adiantar determinados ensinamentos para os filhos, obrigando os filhos a seguirem aquilo, antes mesmo que eles próprios, né, os filhos, tenham a sua experiência, né? E a gente sabe que isso não funciona. Então, às vezes mesmo um pai e uma mãe mais experientes, né? Ele vê o filho ali batendo a cabeça, né, numa coisa que provavelmente não vai dar muito certo. Não adianta ele querer ir lá e impedir, né, a outra pessoa de fazer aquilo. Por quê? Porque a pessoa ela não tem ainda experiência, ela precisa passar pela experiência para poder ela mesma realizar, né?
Não adianta alguém vir e falar, olha, desista disso, é assim, né? Então não adianta, cada um vai estar no seu processo. E o sábio é uma pessoa que, mesmo que ele possa ter um longo alcance de visão sobre as coisas, ele vai saber, né? Ele tem esse cuidado de respeitar o tempo, o momento, o aprendizado de cada um. Então vamos só até esse ponto. Como é que tá aí para vocês? Frio, Marcos. Agora, Marcos, eu estava pensando aqui que, ok, a gente não tem o controle sobre as coisas, né? Não tem o controle sobre tudo, mas não cabe a cada um de nós procurar ter esse controle ou procurar ter um equilíbrio dos gunas, alguma coisa, porque senão a gente fica sendo responsável por nada e fica sim, tudo bem. sim, cabe, tá? A gente tem uma parcela de controle, tá? Existe um texto muito só para assim ajudar assim a ilustrar, né? Tem um filósofo estoico chamado Epiteto. Ele foi um dos principais expoentes do estoicismo, né? E ele, no início de um texto, né, que se chama, ficou conhecido como o Manual do Epiteto, né? São pequenos textos assim onde ele vai escrevendo ensinamentos estoicos. O primeiro texto que ele coloca nesse livro, ele fala sobre as coisas que estão no nosso controle e o que não está no nosso controle. Ele faz uma discriminação entre essas duas coisas. Ele vai dizer que o sábio, né, ele vai se encarregar de cuidar apenas daquilo que está sob o seu controle. E ele deve ter uma postura, né, de aceitação sóbria em relação a todas as outras coisas que estão fora do seu controle, né? E aí ele vai dizer que está fora do controle de qualquer um, né? Ser rico ou ser pobre, está fora do controle de qualquer um. Se tornar mais famoso ou menos famoso, ser uma pessoa respeitada ou não respeitada pelos outros. E ele vai dizer o seguinte, que inclusive está fora do controle o poder sobre o próprio destino do nosso corpo, por quanto tempo ele vai ficar saudável ou não vai ficar saudável, né? Ele é bem rigoroso nisso, assim, né? E aí ele vai dizer assim, o que que está sob o nosso controle? O que está sob o nosso controle são as nossas reações mentais diante das coisas, né? Esse é o epiteto, tá? Então, o que acontece, né? Nós temos um controle sobre as nossas ações, mas a gente não tem um controle sobre o resultado final dessas ações, né? Isso é o que Krishna está destacando aqui. Basicamente, essa distinção que ele faz, tá? A gente tem um controle de decisão sobre como agir, mas a gente não tem um controle sobre o resultado final dessa ação, né? Por exemplo, eu posso tentar prestar muita atenção e ter muito cuidado com as minhas palavras, o que eu estou falando aqui para vocês. Mas não tenho nenhum controle sobre como isso chega na mente de vocês e o que que vocês vão fazer com isso, né? Daqui a pouco uma pessoa diz assim: Ah, eu ouvi lá a aula da Bhagavad Gita e ele dizia lá que o Arjuna ele deve combater na guerra, né? E aí então eu resolvi que eu vou sair matando algumas pessoas que eu acho que elas precisam morrer porque elas estão sendo nocivas, né, ao mundo. E aí daqui a pouco essa pessoa vai ser presa, né? E aí ela tá lá na mídia, ela vai dizer assim, olha, eu me inspirei nas aulas daquele professor lá, ele que me ensinou, né, que a gente deve ir lá guerrear contra os injustos, né?
Então, assim, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Se alguém de vocês decidir fazer isso a partir do que eu estou falando, isso pode simplesmente acontecer, né? Então, é nesse ponto, né, que Krishna está ajudando a gente a tentar repousar a nossa contemplação, né? Eu vou ter um cuidado com a minha ação, tá? Eu não vou falar uma coisa assim, ah, impensada, impulsiva, de qualquer jeito, tá? Aí está a minha responsabilidade de ter, né, como você disse, esse equilíbrio sobre os gunas atuando em mim, tá? Então eu não vou deixar áreas me dominar no momento em que eu tenho que dar uma aula. Eu preciso estar numa condição mais sattva para ter uma ponderação, uma reflexão sobre o que eu vou falar. Essa é a minha parte de controle, vamos dizer assim, né? Agora, o que que cada um vai ouvir e o que vai fazer com isso que eu estou falando, aí isso já não está mais no meu controle. E o que que seria, né, incorreto da minha parte? Eu querer ficar fiscalizando a vida de vocês para ver se vocês estão fazendo as coisas do jeito que eu acho que tem que ser, mediante o que eu estou falando. Aí viram esses fundamentalistas, né? Que em nome de ensinamentos espirituais saem querendo controlar a vida dos outros e determinar, né? Regras rígidas, né? Sobre o que que as pessoas têm que fazer ou não têm que fazer, né? E Krishna está dizendo isso aqui, né? Ele está dizendo assim que mesmo uma pessoa que está tendo um determinado tipo de visão, ela vai respeitar a outra pessoa que não tem aquela visão. Por quê? Porque cada um tem a sua liberdade inerente, né, de viver o seu processo. Então, é nesse sentido, né? A gente vai ter o controle sobre a nossa ação, a gente tem a responsabilidade sobre ela, mas a gente não tem o controle sobre o resultado final, né? O resultado externo, ok? Entendi. Obrigada, Marcos. Vamos falar só uma coisinha como ilustração. Tem um autor francês que trabalha que trata da literatura. E ele tem um livro que chama Morte do Autor. Interessante, porque tem bem a ver com isso, é uma coisa até recente, um modo de se olhar para a literatura, é um modo novo de olhar para a literatura, é uma coisa recente. E que ele fala que é, o autor escreve o livro, um livro de ficção ou qualquer outro livro que seja, e quando você lê o livro, aquele livro não é mais do autor, você se torna uma coautora, né? Então, cada um que vai ler aquele livro, isso eu acho que é um negócio muito legal, porque eu adoro a diversidade. Então, cada um que vai ler aquele livro vai escrever o livro junto com o autor. Então, eu acho que também tira essa arrogância, né, das determinações dos escritores quando põem as palavras lá no papel, né? É, Uhum. eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Marra está falando, eu acho bem legal, né? O modo como, você disse, o modo como as minhas palavras vão chegar nas orelhas de vocês e vão ser percebidas e elaboradas, é meu, é meu, porque tem a ver comigo, com os meus pressupostos, com a minha vida, com o jeito como eu tô agora, né? Eu acho muito legal isso, e acho bem interessante a gente falar sobre isso até. Sim. Então, lembra que Krishna está dizendo, né, que quando a pessoa entende que esse controle é limitado, ela não vai nem ficar sofrendo de excesso de orgulho ou arrogância pelo que ela acha, né, que ela fez de certo, de exitoso, de o que ela sim teve como sucesso. E ela não vai nem ficar assim sofrendo de se condenar ou se depreciar pelo que ela acha, né, que foi assim um fracasso. Por quê? Porque ela entende que não é, ou esse resultado não depende exatamente dela. Isso está entregue dentro de um fluxo, né, que é muito maior.
Aí a pessoa ela se tranquiliza, ela tem uma certa paz, né? Ela entregou a sua ação e a partir daquele momento como um presente, né? Eu entreguei o presente, tentei dar o melhor presente. O que que a pessoa vai fazer com aquilo? Eu não vou ficar fiscalizando. Ah, você está usando o meu presente? Ah, você deu para outra pessoa o presente que eu te dei? Como assim? Não, não importa. A partir do momento que você deu, você desapega. O que a pessoa vai fazer com aquilo é dela, né? Diga, E Egon, agora você colocou. você ia falar? Não, não, hoje eu não ia falar. Ah, eu achei que você estava abrindo. Então, diga, Dionísia. É que você acabou complementando e eu fiquei pensando no seguinte, de repente também a pessoa não entrar naquela de ser omissa, né? Ah, Ah, sim. não, é que é tudo tão delicado, né, para a gente olhar, você não impor, mas também não ser omisso, né, e eu acho isso bastante delicado para a gente, mas é uma coisa para se refletir, né? Sim, sim, isso está Colocar certo. Você está, na verdade, mas, resgatando o que foi a primeira mensagem de Krishna, né? Ele está dizendo assim, Arjuna, você não vai se omitir disso aqui, né? Você vai se comprometer a fazer o que tem que ser feito, né? É o teu papel, porém com essa sabedoria, né? Com esse diferencial, né? Que você não vai ficar assim tão mastigando em cima dos frutos da ação, né? Você vai fazer e vai ter um certo desapego, né? Retornando para, digamos assim, para uma paz interna, né? Entendendo que depois a continuidade disso, o andamento disso, não está no teu poder, né? é que é curioso, né? Geralmente quando a gente começa uma coisa, a gente quer terminar ela e quer Hum. terminar ela dentro daquele propósito que a gente começou. É Sim, bem, é bem sim. difícil. Krishna É, não facilita nada para gente, Marcos. Assim, não, é dessa é forma que começam os processos autoritários, né? Que as pessoas pensam, assim, eu vou consertar o mundo. E eu tenho a minha fórmula sobre como vou consertar o mundo. Aí eu começo a obrigar todo mundo a se enquadrar nisso, né? Às vezes isso surge de uma boa intenção, mas ali aí vai terminar assim num fundamentalismo, num autoritarismo, né? E Krishna ele é muito liberal nesse sentido. Aqui vocês vão ver que lá no final da Bhagavad Gita, se a gente chegar lá, lá no final, final do final, né? Ele vai dizer para o Arjuna, ele vai dizer assim, Arjuna, agora eu já falei com você tudo que eu achava que eu tinha que falar, né? Já te dei as instruções. Não porque eu queria exercer um poder sobre a sua vida, mas lembre, porque você me pediu instrução, só por isso que eu falei, né? O Krishna ficou esperando o Arjuna, né? O Arjuna chegou uma hora e falou assim: Não, eu desisto, eu sozinho não vou conseguir entender o que que é para fazer. Então você aí me instrua. A partir disso, Krishna vai dando a instrução. E aí, quando chega lá no final, Krishna diz assim: Olha, eu já te falei o que eu acho que eu tinha que te falar, agora você decide, faz aí o que você quiser. É tua liberdade de escolha. Ele fala isso. mas toda liberdade daí também traz uma responsabilidade, apesar de que a gente não tem aquela responsabilidade sobre total sobre o fruto das ações, né, e como as coisas vão se desenrolar lá na frente, mas a gente de qualquer forma iniciou um processo, né? Uhum. Sim. Mas, Enfim. Marcos, só para fechar, isso que você estava falando hoje, é lindíssimo de olhar para essa visão, né? Porque a gente não ter essa responsabilidade, inclusive pelos frutos, né? É uma coisa muito bonita de ver que a gente, no fundo, acaba sendo coautor da própria vida, não autor, né? Uhum. Então, dá, dá um, dá um peso e uma medida diferente, isso é muito bonito, é uma mensagem lindíssima, Sim. né? É interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele chama assim para um cuidado, uma responsabilidade, ele tira o peso disso. Uhum, Uhum. exatamente.
É. Maravilhoso. Ok, gente. Então é Ok. isso, tá? Encerramos por hoje. Seguimos na quarta-feira que vem. Então, uma boa semana para vocês. Abraços. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. obrigada. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau. Tchau, bom Obrigada. dia. Bom dia.